Vamos? Bora lá. Olá, pessoal. Tá. Boa tarde. Começamos aqui a nossa live. Desculpa que a gente entrou um Tá. pouquinho mais tarde, porque nós estamos com um probleminha na internet, então pode ser que ocorra um pouquinho de Oi. travar a live aí da gente, tá? E hoje, né, o meu nome é Thaís, eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, sou psicanalista e sou artista plástica também, tá? E hoje eu trouxe aqui a Pro Daiane, né? A nossa convidada, tá? A Daiane C. Nicolini da Silva, ela é formada em Geografia, Pedagogia e Magistério. E ela é responsável pelo canal Pro Daiane Nicolini, que atua com contar histórias. E Oi. hoje nós vamos falar aqui sobre a psicanálise e o contos de fadas. Pro Daiane, vou deixar com você se apresentar aí, mostrar o seu trabalho, por favor. Isso mesmo. Eu sou a professora Daiane, tudo bem com vocês? Agradeço todos que estão aqui. Pessoal, vocês estão Isso, eu sou a escutando? Pro Daiane, trabalho já há 12 anos na educação infantil, sou formada em Geografia e Pedagogia, pós-graduada em Gestão de Impactos Ambientais e Gestão Escolar. Mas, na verdade, o que eu amo mesmo é a educação infantil, que faz 12 anos que eu trabalho com os pequenininhos. E o início, desde o início, eu venho trabalhando e adoro contar histórias. E agora, com esse período de pandemia, foi aonde que eu... Será que estão? Está me Pode, ouvindo? pode continuar. Thaís, você está ouvindo? Estou escutando, pode falar. Thaís, está ouvindo? Pessoal, a gente está com um pequeno problema na internet, tá? Então pode ser que a live fique um pouquinho travada, tá bom? Pode falar, Daiane. Será que o pessoal está ouvindo? Eu acredito que sim. Thaís, tá melhor. Oi? O pessoal está falando que está Pode tudo continuar? certo, Tá ouvindo? Daiane. Pode, o pessoal está falando que está tudo Então, certo. foi nessa quarentena que eu descobri um jeito de ter contato com os meus alunos através das histórias. Que legal. Isso. Então, foi na quarentena que eu tive essa oportunidade de transmitir as histórias para os meus alunos, né? Tanto as crianças que são meus alunos, quanto aqueles que estão em casa na quarentena. E foi uma forma de... Tá tudo certo? Tá, estamos ouvindo. Então Pode deixa eu continuar, que eu continuar. tô até meio me perdendo. Então, foi um jeito de eu continuar a contar as histórias de forma a não perder o vínculo com crianças, né? E aí foi um jeito que eu adaptei, criando um lugar na página.
certo? Pode Depois, as continuar. pessoas começaram a Pode continuar, Daiane. assistir. Pessoal, eu acho que a Daiane travou de novo. Seguinte, eu vou pedir para vocês deixarem as perguntas para o final da Tira os. live, mas eu estou agradecendo vocês aí por vocês estarem aqui no canal e prestigiando a professora Daiane também, tá bom? Agradeço. O som está cortando um pouquinho por causa da internet mesmo, tá? Infelizmente, né, a gente depende aí da internet e está acontecendo isso. Mas eu vou falar para vocês então como que eu conheci a professora Daiane, né? Eu também, ela contou aí um pouquinho para vocês que ela resolveu contar histórias, né, aí durante essa questão da pandemia, e eu também faço parte do mesmo grupo que ela, né? E eu vou falar para vocês o que me chamou a atenção no canal dela. Ela tem um canal bastante interessante, né? Sobre a parte de contação de histórias. E, assim, eu fiquei muito feliz quando ela aceitou participar aqui da nossa live. Voltou, Daiane. Você quer tentar falar novamente? Vamos lá? Voltei. Vou. Então, como eu estava ressaltando, as histórias antigamente eram com crianças. Então, eles iam à beira de fogueiras, juntavam a família toda para contar histórias. Os adultos e as crianças. Então, as crianças não tinham uma literatura infantil voltada para elas. Só foi a partir do 18 Daiane. que criaram o gênero de literatura infantil, que aí sim dava. Então, Daiane, continuando, pode falar. Pode continuar. voltando. Então, e antes eles achavam que a história era vista só para atrair as crianças. Pode. Então, as pessoas achavam que a contação de história era só para distrair as crianças, não tinha aquele fator pedagógico envolvido. E utilizar uma ferramenta dessa como um recurso tão maravilhoso que é dentro de uma sala de aula. E hoje, como vivemos em um mundo gerado de tecnologias ao nosso redor, YouTube, tablet, celular, smartphone, enfim, é muito difícil a criança não estar ligada e nascer quase dentro de um aplicativo desses, né? Então, é o que dificulta mais ainda o educador a chamar a criança para o livro. Então, o educador infantil ou o contador de história, mesmo assim, o professor, ele tem que criar coisas novas para despertar gosto, aquele prazer da literatura infantil nas crianças de hoje, pois muitos só estão interessados em jogos ou vídeos, historinhas, mas videozinhos da internet, e não pegar aquele linear, ver as figuras, observar as cenas, as imagens contidas nele, né?
E é de fundamental importância o professor trabalhar a contação de história dentro da sala de aula, porque há inúmeros benefícios, inúmeros, como se diz, sem fim. Planejar uma história para uma aula, pode-se trabalhar diversas aulas em cima daquela história, trabalhar muito conteúdo em cima daquela mesma história, porque fortalece os vínculos efetivos, cognitivos, desperta a oralidade da criança, a criatividade, a imaginação. Nossa, eles vão além, eles imaginam coisas que nem a gente acha que eles poderiam imaginar. E também amplia a personalidade muitas vezes. E por isso que eu gosto de sempre ressaltar, salientar que a contação de história é fundamental no planejamento escolar, porque uma história bem contada pode mudar a vida de uma criança, pode transformá-la em um cidadão do bem, deixando de praticar certas práticas erradas para pegar um livro e futuramente ser um escritor, ou até mesmo um contador de histórias, ou um professor, porque eu mesmo sou professora hoje, pois eu me inspirei em uma professora que eu tive no primeiro ano, e sou muito grata a ela. Ai, que fofa! E também, uma coisa que eu gosto e sinto em falar, que para a gente ser contador de história não é a mesma coisa do que ser leitor de história. Ah, eu vou ler uma história. Tem toda a diferença entre ler uma história e contar uma história. Ler uma história, qualquer um podemos pegar o livro, folhear as folhas e ler. Mas contar a história, você tem que pegar aquele livro, você tem que estudar os personagens, você tem que fazer parte daquilo. Você tem que se inserir, você tem que ter tonalidades de vozes. Quando é uma pessoa adulta, você faz a voz do adulto. Quando é uma criancinha, faz voz de criança. Tem os gestos dos animais, a dramatização. Você tem que se dramatizar, fazer emoções, dar o de si, o melhor de si. Você, naquele momento que você está contando a história, você não é mais a Daiane. Você é a Chapeuzinho Vermelho, ou você é o Lobo Mau, ou os Três Porquinhos, ou o que seja. Você tem que abrir para a atenção da criança, para ela se concentrar ali em você. Pois você sabe que a criança, para se concentrar, ela tem que ser algo que chame muito a atenção dela. E com esses atrativos, com os recursos, que é muito importante, porque não é um simples contar história. Você utilizando um recurso, a imaginação da criança vai além. Porque, por exemplo, eu posso pegar um mouse e falar que isso é o quê? Um rato? A criança já vai imaginar. Oh, um rato. Eu pego uma caneta e faço como se fosse pessoa. Cada criança vai imaginar de um jeito. Cada criança tem uma personalidade e o seu raciocínio é diferente do amigo. Então, para uma criança, ela pensa de uma forma, para outra forma. Então, aquele simples objeto que você pegou para demonstrar uma casinha ou uma bonequinha, ou que seja, na cabeça de um, ele vai imaginar que é uma boneca de cabelos longos, loiro, a outra pode achar que é uma menininha moreninha. Então, vai a criatividade da criança. Então, o contador de história tem que fazer aquele momento se transformar em algo mágico, fazer a criança brilhar, porque o mais legal é você contar a história para a criança e você olhar assim, aquela roda de criança e todo mundo olhando assim nos seus olhos, se arrepiando,
é mágico, é algo que é inexplicável. É sensacional mesmo, né? Você sentiu o arrepio nos braços, ou seja, a emoção daquela criança, ela transmitindo a emoção pelo olhar. Só pelo simples fato da gente estar demonstrando a emoção, o sentimento. Pois uma contação de história, a gente tem que revelar os segredos, a gente tem que buscar, seduzir, transformar aquilo em algo mágico, que ela vai poder levar para a vida inteira. Pois crescer, ela poderá contar para os filhos. Ah, meus filhos, eu gostei tanto de uma história que uma contadora de história contou para mim quando eu ouvi na época da quarentena. Imagine como a gente se sente se futuramente alguém dessas crianças chegar e contar que se inspirou em mim. Verdade. Ficarei muito feliz, ótimo. Como eu já tenho isso. Como eu já tenho casos no meu canal, através da contação de história, de crianças que já estão se inspirando em mim e fazendo a mãe ficar doida, né? Casinha, fantochinho. E a criança conta a história e depois me manda um vídeo. Ela contando a história do jeitinho que eu conto. Então, a gente é um espelho para eles, né? O jeito que a gente faz e realiza é o meio que eles vão observar e pegar o melhor da gente para eles, né? Então, é muito gratificante. Nem que de um ou dois retirando algo de produtivo daquela história, já é glorioso. Tá, né? Certo. E é assim que a gente se sente e eu me sinto. Eu sei que você preparou uma história para contar para a gente. Você quer contar? E eu tô achando mágico esse momento, porque cada história que eu realizo, eu procuro fazer com recursos diferentes, inovar, criar. E cada vez parece que é contagiante, é como se fosse uma droga viciante, pois é algo que vicia. Você conta uma história, você já quer correr contar outra, você fica imaginando coisas. Eu olho para um objeto e fico imaginando, aquilo ali pode ser uma história, aquele objeto ali, eu posso fazer uma história de um patinho ou vice-versa, qualquer coisa, a gente criar. E é isso que é bom também, a gente fazer com que as crianças vejam esse lado, que não precisa ter fantoches caros para poder contar uma história. Pode ser simplesmente uma espuma, um lacinho de cabelo, Isso. Pode ser. Só espera um momentinho para mim poder arrumar aqui o local aqui para mim pôr a historinha aqui. Eu vou puxar mais para trás. Essa historinha que eu vou contar é os 3 porquinhos. Lá no meu canal, eu fiz uma outra versão. Os 3 porquinhos e o lobo bom. Espera aí que... Aí. Então, este é o livro Os 3 Porquinhos. Mas o conto verdadeiro foi escrito por Giuseppe Jacobs. Em 1954 foi quando ele nasceu. Ele nasceu na cidade de Sydney, na Austrália. E só no século XVIII foi que
Giuseppe escreveu a primeira obra literária para as crianças, que foi um dos contos mais importantes, que foi a história Os Três Porquinhos, que é essa que eu vou contar. Vamos lá? Um pouquinho. Antes de eu começar a contar, quando é no canal, eu não estou cantando a musiquinha que eu canto, pois é uma coisa gravada e as crianças estão vendo eu pela televisão. Mas uma dica que eu dou, e eu sempre faço, quando as crianças, eu vou contar numa roda de crianças, a contação em roda, eu gosto de cantar uma musiquinha para chamar a atenção das crianças, que a musiquinha é bem assim. Lá, minha torta enfeitadinha, cheia de florzinha, lá na casinha que gosta de historinha. Quem quiser ouvir, agora o que eu vou contar, suba na montanha e fique quieto assim. Isso é para as crianças fazer silêncio, para a gente poder comer a roda de história. Vamos lá? Com a história Os Três Porquinhos? Mamãe Porquinha vivia na floresta com seus filhinhos. Cícero, o mais novo, que adorava brincar. Heitor, o do meio, que adorava cantar. E Prático, o irmão mais velho, que adorava trabalhar. Este eram os três porquinhos e a mamãe porquinha. Um dia, mamãe porquinha já estava preocupado que seus filhinhos já estavam crescendo e estava na hora deles começarem a procurar um serviço e mudar de vida. Então, mamãe porquinha disse assim: meus porquinhos queridos, vocês já estão grandes. Vocês têm que procurar um serviço. Vocês têm que construir a sua própria casa para que vocês tenham um futuro. Mamãe Porquinha falou assim para eles irem procurar para construir as casas. E ela, como uma boa mãe, uma quantia de dinheiro para cada um procurar a sua casa, para construir sua casa. Cícero, que era o porquinho mais preguiçoso e o mais que adorava brincar, falou: ai, com o dinheiro que eu tenho, eu vou comprar um material para fazer uma casa de palha, que é mais rápido e sobra tempo para eu brincar. E foi lá. Cícero comprou e construiu uma casa de palha. Heitor, que adorava cantar, foi e construiu uma cadeira. Eu vou construir uma casa de madeira. Aí assim sobra mais tempo para eu brincar. E Prático, que era o mais inteligente e trabalhador, construiu uma casa de cimento com muita pedra para que nada de mal acontecesse com os porquinhos e a casa ficasse muito forte. Depois de todas essas casas construídas, cada um foi morar na sua casinha. Estavam eles lá descansando, mas de repente, ho, 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 chegou o lobo mau na floresta. O lobo mau chegou. Primeiro, o lobo mau foi lá na casinha de palha e bateu. Toque, toque, toque.
Abra, porquinho, antes que eu vou derrubar essa casa. Quem é? Sou eu, o lobo. Não, você não consegue. Minha casa é muito forte. E o lobo foi lá e 2, 3 e... Pobrezinho, ele saiu correndo e foi se esconder na casa de madeira do Heitor. Heitor, roubou a minha casa. E agora, o que vamos fazer? E o lobo foi na casa de madeira e assoprou, derrubou. Os 2 porquinhos saíram correndo e foram lá. Se prático, meu irmão, socorro, socorro. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, estamos com problemas aí na parte da internet, tá? Acho que tá sem som ali, mas infelizmente essa parte da internet está pegando hoje um pouquinho aqui na nossa live. Bom, eu acredito que todo mundo está gostando, né? A professora Daiane realmente ela conta muito bem histórias, ela é maravilhosa nesse sentido. E, assim, vocês já viram, né, que ela utiliza materiais diferenciados, ela utiliza materiais super bacanas aí com EVA, né, e fica lindo o resultado do trabalho dela, é isso que eu acho fantástico, né, no trabalho da professora Daiane também. Bom, assim, se voltar, né, aí no caso, se voltar aí a voz dela, tá? Eu vou só dar as contribuições aí, por enquanto, da parte da psicanálise. E o porquê que é importante nós contarmos contos de fadas, a nossa, aí, né, as nossas crianças, tá? Daiane, se você estiver ouvindo, eu peço desculpas, mas é porque a gente teve problema aí da internet, a gente não está nem te escutando. Você está escutando a gente? Deu problema no som. Bom, eu vou continuar aqui, fazendo pelo menos a parte da psicanálise. Você está ouvindo? Eu vou fazendo a parte da psicanálise, né? Do porquê que é importante a gente contar contos de fadas às crianças, gente. Bom, a grande importância do contos de fadas para as crianças ocorre porque as crianças, quando elas são pequenas, que nem ela mesma estava falando, né? A professora Daiane estava falando e contando a experiência dela a respeito das crianças. As crianças, quando a gente é muito pequenininho, nós não temos maturidade o suficiente, tá? E por isso que, assim, o conto de fadas, ele vai trazer muito da realidade para a criança. Ela vai conseguir
imaginar através da realidade. Daiane, eu acho que está desativado o seu microfone, viu? E agora ficou sem a imagem. Então, assim, a gente consegue trazer isso, a criança consegue imaginar, na verdade, como que seria aquela história no mundo real, tá? E o Contos de Fadas, eles trazem realmente situações em que a gente pode fazer que a criança consiga descobrir esse mundo real, certo? Bom, o que acontece, né? O conto de fadas, ele possui aí, para a criança também, ele dá uma melhor absorção na vida da criança. E por isso que, assim, é diferente da gente contar, né, colocar o contos de fadas em relação às fábulas, né, por isso que é diferente. Temos algumas fábulas que às vezes cortam aí, né, as decisões das crianças, e os contos de fadas normalmente não fazem isso. Então, por isso que é interessante a gente estimular a leitura dos contos de fadas aí para as crianças. E aí, né, eu sou da parte da psicanálise, por que é importante o contos de fadas para a psicanálise também? Bom, Freud é o pai da psicanálise, né? Ele falava o seguinte, ele falava muito a respeito dos sonhos. E todo o contexto dos contos de fadas tem muito a ver com os sonhos em que nós temos. E aí o que Freud falava? Freud contava que dentro do interior de uma pessoa, nós temos três possibilidades. Nós temos, na verdade, o id, o ego e o superego. O que é o id? Tá? O id nada mais é do que quando a gente tem aí a personalidade da criança. E a criança, às vezes, tem uma personalidade ainda caótica, né? Ela ainda tem uma personalidade que não é formada quando é muito pequena. E aí, assim, através dos contos de fadas, a gente vai conseguindo trabalhar esse id. E aí também, né, nós temos o ego e o superego. O ego, ele nada mais é do que aquela pessoa, na verdade não é uma pessoa, na verdade, assim, é aquele momento em que a gente para pensar se realmente todas as nossas atitudes, elas estão sendo feitas da forma correta, tá? Então, a gente para se autoavaliar, né, com o ego. E aí, o superego. O superego é aquele que vira e fala, olha, é possível fazer isso ou não é possível fazer isso. Não tem como você atender o id diretamente. Então, né, o que o Contos de Fadas vai fazer nesse sentido? Ele vai trazer para a história, tá? Para a formação da criança, ele vai trazer as validações em relação ao conto em que está sendo direcionado, que está sendo contado. Por isso que hoje a gente escolheu um conto que é muito realista, que é justamente dos três porquinhos, tá? E aí, assim, vale a pena ressaltar de que essa questão de contar histórias, gente, é muito importante, e também a forma como a pessoa conta, e a Daiane é maravilhosa nesse sentido, né? Assim, a forma como a pessoa conta acaba entrando também na personalidade da criança, tá? Então, tudo que a gente faz enquanto família, também a gente consegue entrar aí na personalidade da criança, certo? Daiane, você está me ouvindo? Você consegue ouvir?
Bom, eu vou continuar, pessoal. Vamos continuar, certo? Bom, os três porquinhos, né? Eu falei que a história dos três porquinhos, que a gente tentou contar aí, ela é muito realista para as crianças, tá? Por quê? Ela mostra o que as crianças devem fazer e por onde elas devem fazer. Então, por exemplo, né? O menorzinho, se observa que ele não tinha nenhuma estrutura para poder conhecer a respeito de construção de uma casa. Né? Por quê? Porque ele não tinha experiência nenhuma. Então, ele decidiu fazer uma casa de... como é que era o nome? Nossa Senhora, agora eu esqueci. Enfim, era uma casa mais frágil, né? De palha, desculpa, era de palha, verdade. E aí, né, depois do segundo, ele resolve montar uma casa de madeira. Então, já é um pouquinho melhor, porque ele é mais velho do que esse mais novo. Então, ele já tem uma certa experiência, uma certa noção de construção, e já é um pouquinho melhor do que esse. E o terceiro, né, é o mais velho de todos, ele realmente já monta uma casa, né, com cimento, com tijolo. Por quê? Porque ele já tem mais experiência do que os outros tinham em relação às idades. E aí, quando o lobo mau aparece, o lobo mau nada mais é do que os nossos medos, né? Se você parar para pensar, são os medos. E, assim, até quando a gente conta uma história, tem que tomar cuidado mesmo, né? No contar, tá? Que bom, obrigada. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado no contar a história em relação ao lobo mau em específico. Por quê? Porque ele vai trazer essa sensação do medo e, assim, a gente tem que contar para a criança que existe a sensação do medo, mas, ao mesmo tempo, esse medo, ele tem que ser transformado em uma ação positiva e não algo que vai fazer com que ele seja totalmente retido. E aí é que pega, né, aí na questão do superego que eu expliquei para vocês. A gente ou vai conseguir o superego, né, e do ego, na verdade, em que ou eles vão tomar uma ação contra o lobo ou acabam desistindo da ideia. Certo? Então, justamente nesse momento, nós, como psicanalistas, entramos aí com as crianças no contos de fadas. Quando a gente atende até uma criança, normalmente é legal ler um conto de fadas para ela e tentar fazer com que ela descubra qual seria o resultado a respeito daquela história, né? E é o que exatamente a pessoa que faz aí a contação de histórias acaba realizando. Isso é sensacional, com todos os materiais que são necessários. Bom, vale a pena lembrar aí, ainda nos Três Porquinhos, tá? Que o terceiro filho, ele é mais, assim, astuto, ele tem uma astúcia um pouco maior. Então, ele já consegue até prever o que o lobo mau vai fazer antes do lobo mau comê-los, tá? E é lógico, toda essa sensação, né, de vamos prever, né, é uma ação em que eles estão tomando, tá? E aí é que tá, né? Esse que é o grande porém da questão aí dos Três Porquinhos. É justamente uma história
que traz para a criança o seguinte resultado. A criança ela acaba recebendo uma esperança, tá, do que é dito ali na história, e com a sua inteligência, ela acaba vendo que ela consegue sair vitoriosa, principalmente se ela se identificar com algum dos 3 porquinhos, tá? Normalmente acontece isso, né? Da criança se identificar com um dos personagens. E isso, gente, é muito importante, até vocês, né? Às vezes têm filhos, que às vezes vocês olham que eles acabam se identificando com algum determinado personagem, é perguntar para a criança por quê, né? O porquê que ela se identificou, o que ela viu que foi interessante, né? E que ela acabou observando aí na sua personalidade. Então, é bacana vocês tentarem observar isto, tá? Gente, eu vou aproveitar aqui e vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer alguns estudos a respeito da psicanálise, tá? Deixa eu só abrir aqui novamente, que a professora Daiane entrou. Novamente, eu vou adicioná-la aqui. Vamos lá, vamos ver se ela consegue ouvir a gente também. Eu vou mostrar para vocês alguns livros, certo? A gente tem um livro aqui que eu acho sensacional, que fala, e é legal também os pais lerem, tá? É uma grande dica, que é A Psicanálise dos Contos de Fadas, do Bruno Bettelheim. Depois eu vou deixar na descrição aqui também da live, ó, esse livro, tá? É muito bacana, ele descreve bastante contos de fadas aqui, e ele também traz opções aí para a gente poder trabalhar com as crianças, tá certo? Bom, um outro livro que eu acho super bacana também falar, já que eu falei de Freud e falei dos sonhos, é esse aqui, né? Freud, a interpretação dos sonhos. Esse daqui acho que até é uma versão mais recente, tá? E é muito interessante vocês darem uma olhada também, porque ele fala dos sonhos, mas ele também dá para a gente transcrever aí para a parte da contação de histórias. E esse aqui, que é um livro mais recente, é um best-seller do New York Times, O Cérebro da Criança, tá? Que é do Daniel J. Siegel e da Tina Payne Brisson, que também é um livro muito bacana para a gente entender como que funciona o cérebro da criança e também como que funciona o cérebro da criança quando a gente está trabalhando uma história aí no contexto aí, né, dessas crianças, tá? Então, assim, é um conteúdo bem bacana e acho que dá para a gente poder trabalhar. Eu queria saber de vocês, pessoal, vocês têm alguma dúvida de como que funciona essa parte da psicanálise? Vocês têm alguma dúvida? Podem mandar aqui que eu consigo verificar. Eu vou até ler aqui, né, o que o pessoal foi colocando, depois a Prodaiane ela vai com certeza olhar, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ah, tem gente aqui que é super fã da Pro. Que legal. Fã de coração. O som estava cortando mesmo. Tá ouvindo? Ok. Ok. Vamos ver. A pedagoga Maíse falou o seguinte, que verdade, né? A contação de histórias encanta e aproxima as pessoas e o conhecimento. Isso é um fato mesmo, viu, Maíse? Realmente, ele traz muita experiência para as crianças, tá? Que mais? Deixa eu ver.
A Cleusa falou que está amando, que ótimo, Cleusa. Bom, a Rita também falou o seguinte, a Rita de Cássia falou o seguinte, falou, é verdade, contar histórias conecta o ouvinte com o cognitivo, emocional, físico, contar história é fantástico. Realmente é muito fantástico. E é legal também, porque a gente consegue trabalhar a memória da criança também, né? Trazendo essa parte da parte emocional, nós trabalhamos a memória, que tem tudo a ver com a psicanálise, tá? Por incrível que pareça, tem tudo a ver com a psicanálise. A memória, tá? Para a psicanálise, tem a ver com o inconsciente mesmo, né? Na verdade, são os arquivos em que a gente consegue acessar aí diretamente do inconsciente. Só que, assim, de uma forma é como se tudo tivesse num certo limbo, né? Mas a gente consegue trazer para dentro aí da nossa da parte da psicanálise, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Aline está falando que a Daiane, a professora Daiane, se entregamos e vivemos cada vez, cada história, né? Cada história é marcante, gratificante. Parabéns, Daiane. Parabéns pelo seu trabalho. Vicia mesmo contar histórias, isso é verdade, gente. Realmente vicia mesmo. O clássico, realmente, o clássico dos Três Porquinhos é maravilhoso. Eu adoro também. Vamos ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se a Prodaiane voltou. Pronto, eu acho que ela voltou. Você voltou? Consegue ouvir a gente? Eu acho que travou de novo. Consigo. Consegue? Eu estou lendo aqui os comentários do pessoal. Consigo. Ô, pessoal, primeira vez. Acontece isso, já aconteceu comigo também. Bom, a Ana Clara está falando aqui para criança de 2 e 3 anos. Para criança de 2 e 3 anos, ela queria uma sugestão de atividade. Olha, ela queria uma sugestão de atividade a partir da história dos Três Porquinhos. Prodaiane, você conhece alguma atividade que você faça a partir da história dos Três Porquinhos? Aí a gente não está conseguindo escutar a Prodaiane. Uma sugestão de atividade? Geralmente. Pode falar, pode falar. Sim, conheço, já fiz até com meus alunos. A gente pode montar na sala, tipo, 3 casinhas. Por exemplo, uma a gente faz de conta que é ela só de madeira, a outra a gente cola. Oi? E agora? Pode continuar. Pode continuar. Então, você constrói 3 casinhas num papelão, pode ser, e uma você cola capim, palha, na outra você coloca pedacinhos de madeira ou EVA para ser como se fosse a madeirinha, né? E na outra tijolos. Aí a gente deixa as casinhas em pé, uma do lado da outra, e faz, pode ser com fita crepe no chão. A gente faz uns ondulados, sabe? Ou linha em zigue-zague, ou linha reta, ou contorna, para a criança ir até
andando em cima das linhas curvas ou reta, zigue-zague, aí vai da criatividade da professora. Ou também pode ser feito isso, até a casinha, céu, aí eles vão usando a tinta, né, o pincel para manusear e pintando o caminho com tinta. Acho que também é bem legal para eles. Com 2, 3 aninhos eles fazem, porque eu já fiz com os meus alunos essa atividade da casinha deles andando em cima das linhas para chegar na casinha de qual porquinho. Primeiro a gente fala, vamos na banheira, vamos na casinha do porquinho de palha, vamos andar agora na casa do porquinho. Aí eles vão andando em cima das linhas. Ou pode ser também um papel craft para eles ir pintando o caminho com os pezinhos, passa tinta nos pezinhos deles e eles vão pintando. Pode ser várias atividades, conforme a imaginação. Ou em folhinha de papel também, para eles fazer com o dedinho, aí coloca as 3 casinhas e os porquinhos para eles passar o dedinho entre os caminhos, sabe? Pode ser feito assim também. O pessoal tá... atividade, mas brincadeira que pode ser feita de maneira lúdica com eles. O pessoal também está perguntando, Daiane, que eles vão gostar mais do que uma simples folhinha de papel, né? Isso é verdade. Daiane, eles também estão perguntando para aulas remotas, né, para 2 e 3 anos. Eu, na minha parte... Ouvir? Então, conseguimos ouvir. Para aula remota, você tem alguma experiência que você tenha feito? Oi. Oi, Daiane. Oi, Thaís. Tem alguma Conseguiu ouvir? Consegui. Para aula remota, você já fez alguma coisa também dos contos de fadas aí, dos 3 porquinhos? Pessoal, peço que vocês tenham paciência um pouquinho, porque está travando, tá? Bom, olha, eu vou contar assim, um pouquinho da experiência do que eu já vi, né? De pessoas fazendo aí para a questão de aula remota. Ana, normalmente, pelo menos assim, é o que eu já vi e o que a gente faz principalmente com as crianças especiais. Consegui. Normalmente a gente até orienta os pais, né, a como fazer essa atividade. Então, você pode até fazer do jeito que a Pro Daiane falou, tá? Mas aí orientar os pais a tentar fazer ali dentro da casa mesmo, adaptar para dentro da casa. Realmente a gente o que eu falo, a gente está no momento que a sala de aula já não é mais não é mais aqui, né? Não é mais na sala de aula, é dentro de casa, né? Praticamente então, com os meus alunos eu não estou trabalhando com atividades, porque eles são são bebês, né, de 2 anos, né? Uhum. Oi? Pode continuar falando. Então, não... O som não tá chegando. Infelizmente não está chegando o som, Dai. Uma sugestão de contar uma história clássica em tempos de pandemia. Bom,
essa do Três Porquinhos, com certeza, é uma delas. Eu acho que já traz aí essa questão até de não sair de casa, né? Seria uma delas. Até vou tentar olhar uma aqui, só para ter uma ideia de alguma outra que a gente possa trabalhar. De contos de fadas. A gente tem também. Deixa eu ver. Uma que seria legal. Olha, que eu acho que é mesmo. interessante. Que é interessante. João e Maria é interessante trabalhar, né? Porque também vai envolver aí o fato da criança ela ter uma casa, mas uma casa doce, onde ela devora tudo, né? Então, as crianças, né? Mas que a gente pode trabalhar de uma outra maneira, tá? Não desse jeito horrível que eu falei, né? Também eu aconselho, né? Caixinhos de Ouro e os Três Ursos É isso também, mesmo eu que acho você disse, essa legal. atividade também dá para adaptar. É só a professora conversar com os pais e explicar de maneira, né, com que os pais entendam, e não precisa ser aquelas coisas de que os pais vão inventar, né? Mas sempre. Bom, pessoal, eu Oi. vou. Eu, Daiane, eu acho que a gente vai ter que encerrar mesmo a nossa live. Eu fico muito feliz, te agradeço demais que você participou aqui da live no meu canal. O seu trabalho é fantástico, tá? Todo mundo aqui gosta muito, a gente teve muito elogio, né, aqui, e fico muito feliz que você participou aqui do meu canal, tá bom? Uma pena que teve essa questão da internet, mas foi ótimo, foi ótimo. Parabéns, viu? Pessoal, na semana que vem, vou Eu marcar outra. tenho uma. Isso. Vou marcar outra, Ana, pode deixar, com certeza. Na semana que vem eu vou fazer uma outra live. Aí, quem sabe, eu vou fazer mais uma com a professora Daiane. Vou marcar, a gente pode pensar em alguma outra, tá? Gente, eu tenho uma outra live na semana que vem, às 16 horas, que vai ser super legal também. A gente vai falar sobre educação do surdo e o intérprete de Libras no contexto educacional em um tempo de pandemia, tá? Então, não perca, porque semana que vem nós vamos fazer essa live. Eu É, consegui pessoas que falam aí em Libras e pessoas que são especialistas da área e vamos discutir muito aí a respeito sobre os aí surdos na agora semana que estão vem. contando as histórias em contos de fadas, muitos estão colocando máscaras nos personagens para adaptar sobre o coronavírus. Olha que Saiu o legal a som? dica. Olha que legal a dica, hein? Muitos falando aí de colocar máscaras também aí na contação de histórias. Adorei a dica, Daiane. Bom, pessoal, agradeço e até a Sim. semana que vem. Espero vocês aqui no meu canal, no canal da Daiane também, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar os livros também, tá? Provavelmente amanhã já esteja direitinho aqui, com a descrição, e aí eu vou também deixar com a professora Daiane também, tá bom? Muito obrigada e até semana que vem, pessoal. É.